Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo ao meu podcast diário Bíblia em um Ano, aqui no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Leremos a Bíblia ao longo desse ano todo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Hoje é o episódio 66 aqui do nosso podcast. Estamos no período do deserto, das andanças do povo de Deus, 40 anos pelo deserto. Hoje leremos Números 17, Deuteronômio 17, 18 e o Salmo 98, ouvindo tudo isso na voz do querido Orlando Júnior, missionário da Canção Nova. Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: dize a Eleazar, filho do sacerdote Aarão, que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Com os turíbulos desses homens que pecaram e perderam a vida, façam-se lâminas para cobrir o altar, porque foram apresentados ao Senhor e estão santificados. Ficarão como um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar tirou, pois, os turíbulos de bronze que os homens consumidos pelo fogo tinham apresentado ao Senhor, e fez deles lâminas para cobrir o altar. Isso devia servir de memorial para os israelitas, a fim de que nenhum estranho à linhagem de Aarão se aproximasse para oferecer incenso ao Senhor, temendo lhe acontecesse o mesmo que a Coré e a seus homens, como o Senhor tinha declarado pela boca de Moisés. Ora, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Aarão. Matastes o povo do Senhor, diziam eles. E crescendo o tumulto, Moisés e Aarão voltaram-se para o lado da tenda da reunião e viram a nuvem que a cobria, e apareceu a glória do Senhor. E eles foram e colocaram-se diante da tenda da reunião. E o Senhor falou a Moisés: afastai-vos do meio desta assembleia, pois vou devorá-la num instante. Prostraram-se por terra, e Moisés disse a Aarão: toma o turíbulo, põe-lhe fogo do altar, deita-lhe incenso por cima, e vai depressa ao povo para fazer expiação por ele, porque acendeu-se a cólera do Senhor, e o flagelo começa. Aarão, obedecendo à palavra de Moisés, tomou o turíbulo e correu ao meio da assembleia, pois a praga começava já no meio do povo. Deitou nele o incenso e fez a expiação pelo povo. Colocando-se de pé entre os mortos e os vivos, deteve o flagelo. Com esse golpe morreram 14.600, além dos quais tinham perecido na rebelião de Coré. Aarão voltou para junto de Moisés, à entrada da tenda de reunião, e o flagelo terminou. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que eles te deem uma vara por tribo, ou seja, 12 varas, de todos os príncipes das 12 casas patriarcais. Escreverás o nome de cada um na sua vara. Na vara de Levi escreverás o nome de Aarão, porque haverá uma vara por tribo. Colocarás as varas na tenda de reunião diante do testemunho, no lugar onde me encontro convosco. E eis que a vara de meu eleito florescerá, e desse modo farei cessar diante de mim as murmurações dos filhos de Israel contra vós. Moisés falou aos israelitas, e todos os príncipes lhe deram a vara, um de cada tribo, ou seja, 12 varas pelas 12 tribos, entre as quais também a de Aarão. Moisés as pôs diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando no dia seguinte, entrou no pavilhão, e eis que tinha florescido a vara de Aarão, pela tribo de Levi. Tinham aparecido botões, saído flores e amadurecido amêndoas. Moisés levou todas as varas de diante do Senhor aos israelitas. Eles viram o prodígio e receberam cada um a sua vara. O Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da tenda do testemunho, e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se, e assim possas pôr um termo às murmurações diante de mim, para que não morram. Moisés executou a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Os israelitas disseram a Moisés: nós pereceremos. Estamos perdidos. Sim, estamos todos perdidos. Qualquer que se aproxime do tabernáculo do Senhor morre. Acaso seremos todos exterminados?
Deuteronômio capítulo 17. Não imolarás ao Senhor teu Deus touro ou ovelha que tenha defeito ou qualquer outra deformidade, porque isso é abominação aos olhos do Senhor teu Deus. Se se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, violando a sua aliança, indo servir outros deuses, ou adorando o sol, a lua, ou o exército dos céus, o que não mandei, se te derem aviso disso, logo que o souberes, farás uma investigação minuciosa. Se for verdade o que se disse, se verificares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu esta má ação, e os apedrejarás até que morram. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que tiver de ser morto, mas não será morto sobre o depoimento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo para matá-lo, depois a mão de todo o povo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se aparecer uma questão cujo juízo te seja muito difícil de fazer, assassinato, disputa, ferida, um processo qualquer em tua cidade, terás o dever de subir ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Irás dizer com os sacerdotes da linhagem de Levi e com o juiz que estiver em exercício nesse momento, para consultá-los, e eles te dirão a sentença a pronunciar. Procederás conforme a decisão que eles te comunicarem no lugar escolhido pelo Senhor e cuidarás de conformar-te às suas instruções. Agirás segundo as instruções que te tiverem dado e conforme a sentença que te tiverem ditado, sem te apartares do seu parecer, nem para a direita, nem para a esquerda. Aquele que por orgulho recusar ouvir o sacerdote que estiver nesse tempo a serviço do Senhor teu Deus, ou o juiz, esse homem será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de Israel. O povo, ao sabê-lo, será possuído de temor, e não se deixará levar pelo orgulho. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, e nela te estabeleceres, se disseres, quero ter um rei sobre mim, como o têm todas as nações que me cercam, elegerás aquele rei que o Senhor teu Deus tiver escolhido, e este será um dos teus irmãos. Não poderás escolher para rei de Israel um estrangeiro que não seja teu irmão. Somente que esse rei não possua cavalos e não reconduza o povo ao Egito para adquirir numerosa cavalaria, porque o Senhor vos disse, não volteis mais por esse caminho. Guarde-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus. Tampouco ajuntará ele grande quantidade de prata e ouro. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Conservará essa cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar todos os artigos desta lei, pondo em prática todas as suas prescrições. Assim, não se elevará o meu coração acima de seus irmãos, e ele não se apartará da lei, nem para um lado nem para outro, e desse modo terá, assim como os seus filhos, um longo reinado no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel, viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos, o Senhor mesmo é a sua herança, como ele lhes disse. Esse é o direito devido aos sacerdotes pelo povo, por aqueles que oferecem em sacrifício um boi ou uma ovelha. Darão ao sacerdote a espádua, as mandíbulas e o estômago. A ele darás as primícias de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, e as primícias da lã e de tuas ovelhas. Porque o Senhor, seu Deus, escolheu-o dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente o nome do Senhor. Quando um levita tiver em uma cidade situada em qualquer ponto de Israel,
dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, para oficiar em nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto da venda de seu patrimônio. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos augouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia: ó, não ouça eu mais a voz do Senhor meu Deus, nem me torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Minhas palavras porei em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas ao que recusar ouvir o que lhe disser de minha parte, pedirei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo: como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não o temas. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que fala conosco, que nos mostra o que devemos fazer e o que devemos evitar. Dai ao nosso coração docilidade, Senhor, para sempre entender as suas justas ordenanças, seus mandamentos, e para colocar tudo isso em prática, nosso Deus. Amém. Lembrando que nós vamos ler no final Salmo 98, não esqueça, tá? Salmo 98. Filho, filha, nós ouvimos aqui no livro de Deuteronômio, falando da vara de Arão, confirmando o sacerdócio escolhido de Arão, Depois no Deuteronômio também vimos sobre a administração da justiça, leis para os juízes e para os reis, Quanto mais foi dado, mais seria cobrado, então leis bem ali rígidas. E no Deuteronômio 18, falou da liderança espiritual dos sacerdotes, levitas, profetas. Mas me chamou muita atenção no livro de Reis que Deus confirma, Você viu que no episódio de ontem, os rapazes lá, os filhos de Coré, morreram por incitarem a divisão, com inveja, com ressentimento, com amargura, e perderam a vida por causa disso. Eles desafiaram o escolhido de Deus, que era Moisés, que era Arão. E o interessante é que Deus confirma os seus escolhidos. Gente, eu sei que nós estamos num tempo de muita iluminação do ponto de vista informativo com a internet, A gente descobre, às vezes a gente descobre que um padre, que um bispo tem um comportamento ali não liso, não tem lisura, um comportamento às vezes contraditório, mas olha, a gente não pode perder a noção das coisas, a gente tem que ensinar a verdade, mas a gente tem que entender que nós não podemos ofender os ungidos de Deus, os escolhidos de Deus. De verdade, nós vamos prestar conta a Deus quando nós atacamos os ungidos dele. Padre, mas o bispo está fazendo uma coisa errada. Escreve para a autoridade dele e acompanha isso, se a autoridade está tomando uma posição ou não. Mas não fica falando mal do padre, do bispo. Se tem algum defeito, chama a autoridade, pede uma remoção, mas de maneira discreta. Porque, claro, os escolhidos de Deus, eles são gente, e muitos deles acabam se comprometendo com o pecado e afastando-se de Deus. Mas não é eu e você que vamos entrar em litígio contra os ungidos do Senhor. Rezemos pelos nossos padres, sabe? E os respeitemos, gente. Os padres, os bispos, os respeitemos. Claro, tem coisa que não dá, a gente vê, ideologia, muitas coisas que não são legais. Denunciemos sim, eu acho bonito quando alguém denuncia, mas muita gente também começa a denunciar para ter seguidor, entendeu?
Mas respeitemos os ungidos, isso é bíblico. Deus confirma a autoridade dos seus escolhidos. E mais uma vez eu digo, não é por isso que eles são intocáveis. Estão errando, vão prestar conta do seu erro com seus superiores. E se o erro foi no âmbito do direito civil, eles vão prestar conta com a justiça. Mas a nós cabe o respeito para com aqueles que Deus instituiu, sabe? E é interessante que a gente percebe que logo depois ali dos alguns israelitas, né, repetirem a rebelião, né, contra Deus através dos seus escolhidos, o Senhor os coloca à prova, né? O Senhor pediu para Moisés tomar, né, 12, como posso dizer assim, varões, né, bastões, e marcá-los com os nomes dos pais de cada tribo, né? E quando Moisés trouxe essas 12 varas, né, diante de Deus, a vara de Arão é a única que floresceu, né? Que mostrou ali uma fecundidade. É Deus confirmando, como eu estava dizendo, né? O Senhor diz, né, que todo homem da tribo de Levi, os escolhidos ali, a tribo do sacerdote, seria sacerdote. Deus quis assim, né? Depois, falando dos sacrifícios, nós já vimos isso em Levítico, mas é bom dizer, se uma ovelha, né, um cordeiro ou um bezerro, um boi, tivesse algum defeito físico, né, tivesse alguma coisa, ele não podia ser oferecido a Deus em sacrifício, porque Deus precisa receber de nós sempre o melhor, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito de pessoas, discriminação, não é esse. A gente tem que pegar o sentido da Sagrada Escritura, gente. Não trazer para as nossas discussões modernas tão vazias, muitas vezes, que não tem nada a ver com o contexto e com o espírito da Sagrada Escritura, né? A gente vê também a lei, né, tentando ali evitar, né, falso testemunho. Por exemplo, 2 ou 3 pessoas tinham que testificar que alguém cometeu idolatria para essa pessoa ser punida, né? Porque senão poderia acontecer as falsas acusações, né, falso testemunho. Infelizmente, onde tem gente, pode ter uma inclinação ao mal nesse sentido, né? E uma informação importante, mesmo que Israel ali não tivesse um rei ainda, mas aqui no Deuteronômio 17 já fala sobre os limites, né, da autoridade real, as tarefas, já pensando que isso podia acontecer, né? Existem algumas leis reais, por exemplo, ali, né, o Deuteronômio já falou que o rei não podia ter um exército só para dele, né? E não podia ter múltiplas mulheres que poderiam tirar o coração dele, né, para longe de Deus, levar o coração dele para longe de Deus. Foi exatamente o que aconteceu, né, com Salomão, né, que a gente vai ver lá na frente, que tinha 700 mulheres e 300 concubinas, né? E o coração dele foi atraído para servir outros deuses e ele morreu, caiu na idolatria, né? Deuteronômio 18 falou também de algumas práticas que eram proibidas, como indo, né, a adivinhadores, a bruxos, etc. Importante notar também que Deus prometeu, né, que ia fazer surgir um outro profeta como Moisés entre o povo, até mais forte, né? Que é uma profecia messiânica da vinda de Jesus, né? Teve muitos profetas como Moisés, mas somente Jesus perfeitamente, né, cumpriu o papel do que se esperava de um profeta, né? De fato, morrendo pela nação, trazendo um novo tempo, planificando a lei, né? É uma profecia que fala de Jesus. Então, filha, você vai ler o Salmo 98, não esqueça, é sua missão, e partilhe sempre aí com o seu parceiro de estudo bíblico, isso é muito importante. Deixe sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui o que você entendeu dessa reflexão, dessa palavra, o que Deus está falando ao seu coração, o que você tem que mudar para colocar isso em prática. Escreva aqui nos comentários, isso ajuda muito você a internalizar tudo isso. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.
parte da nossa família. Deus abençoe você. Muito bem-vindo, bem-vinda. Episódio 73 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sempre ao meio-dia, o vídeo entra no meu canal e fica aqui salvo para você assistir a hora que você quiser. É um podcast diário. Convido você a fazer essa aventura, viver essa aventura conosco, de ler a Bíblia toda nesse ano, de Gênesis a Apocalipse, usando esse método fantástico dos 12 grandes períodos da história da salvação, sobre o qual eu tenho falado aqui várias vezes. Olha, estou muito feliz de ter você aqui. Hoje nós vamos ler Números, capítulo 26, Deuteronômio 27 e o Salmo 111. Anota aí o Salmo, porque é para ler no final, como tarefinha, tá? Se não der para a gente ler aqui, geralmente não dá, para não ficar muito grande, eu passo como tarefa. Mas é importante você ler, já anota. Se eu não falar no final, já tem anotado aí. É importante você ler, porque faz parte, né, de o todo da escritura que a gente está lendo aqui. Números capítulo 26. Depois desse flagelo, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Fazei o recenseamento de toda a Assembleia dos Israelitas da idade de 20 anos para cima, família por família, todos os que estiverem em condições de pegar em armas. Moisés e o sacerdote Eleazar disseram, pois, nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó: serão recenseados todos os que tiverem a idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos israelitas ao saírem do Egito. Ruben, primogênito de Israel, filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Falu, a família dos Faluitas, de Erson, a família dos Ersonitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Seus recenseados foram em número de 43.630. Filhos de Falu, Eliabe. Filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abiram. Estes são Datã e Abiram, aqueles membros do conselho que se tinham sublevado contra Moisés e Arão, com os cúmplices de Coré em revolta contra o Senhor. A terra, abrindo sua boca, engoliu-os com Coré, enquanto seu grupo perecia pelo fogo que devorou os 250 homens. Isso serviu de exemplo. Os filhos de Coré, porém, não pereceram. Filhos de Simeão, classificados por famílias: Namuel, a família dos Namuelitas; Jamim, a família dos Jaminitas; de Joaquim, a família dos Joaquinitas; de Zaré, a família dos Zaritas; de Saul, a família dos Saulitas. Tais são as famílias dos Simeonitas, 22.200 homens. Filhos de Gade, classificados por famílias: de Sefon, a família dos Sefonitas; de Age, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de a família dos Eritas; de Arod, a família dos Aroditas; de Ariel, a família dos Arielitas. Essas são as famílias dos Gaditas. Seus recenseados foram 40.500. Filhos de Judá, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá, classificados por famílias: de Sela, a família dos Selitas; de Farés, a família dos Faresitas; de Zara, a família dos Zaritas. Os filhos de Farés foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramul, a família dos Ramunitas. Tais são as famílias de Judá. Seus recenseados foram 76.500. Filhos de Issacar, classificados por famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Fua, a família dos Fuaitas; de Jazub, a família dos Jazubitas; de Semrã, a família dos Semranitas. Estas são as famílias de Issacar. Seus recenseados foram 64.300. Filhos de Zabulon, classificados por família: de Sared, a família dos Sareditas;
De Elon, a família dos Elonitas. De Jalel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias de Zabulon. Seus recenseados foram 60.500. Filhos de José, classificados por famílias, Manassés e Efraim. Filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Galaad. De Galaad, a família dos Galaaditas. Eis os filhos de Galaad. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Azriel, a família dos Azrielitas. De Siquém, a família dos Sequemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Efer, a família dos Eferitas. Salafaad, filho de Efer, não teve filhos, mas muitas filhas. Eis os nomes das filhas de Salafaad: Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Essas são as famílias de Manassés. Seus recenseados foram 52.700. Eis os filhos de Efraim, classificados por famílias. De Sutala, a família dos Sutalaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Teen, a família dos Teenitas. Eis os filhos de Sutala. De Eran, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim. Seus recenseados foram 32.500. Esses são os filhos de José, classificados por famílias. Filhos de Benjamim, classificados por famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Ariam, a família dos Ariamitas. De Sufam, a família dos Sufamitas. De Ufam, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arad e Naamã. De Arad, a família dos Hereditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Tais são os filhos de Benjamim, classificados por famílias. Seus recenseados foram em número de 45.600. Eis os filhos de Dan, classificados por famílias. De Suam, a família dos Suamitas. Tais são as famílias de Dan, classificadas por famílias. Total das famílias dos Suamitas. Seus recenseados foram 74.400. Filhos de Asser, classificados por famílias. De Gemna, a família dos Gemnaitas. De Jesuí, a família dos Jesuítas. De Béria, a família dos Briaitas. De Eber, a família dos Eberitas. De Melquiel, a família dos Melqueitas. O nome da filha de Asser era Sara. Tais são as famílias dos filhos de Asser. Seus recenseados foram 53.400. Filhos de Neftali, classificados por famílias. De Jeziel, a família dos Jezielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Selém, a família dos Selemitas. Estas são as famílias de Neftali, classificadas por famílias. Seus recenseados foram 45.400. Eis o total dos israelitas recenseados, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre estes, segundo o número de suas esposas, para que eles a possuam como herança. Aos mais numerosos dará uma parte maior, e aos que forem menos, uma menor. Cada um receberá uma parte proporcional ao número dos recenseados. Todavia, é a sorte que decidirá a divisão da terra. Eles receberão a sua parte segundo os nomes das tribos patriarcais. A propriedade será dividida por sorte entre os grupos numerosos e os grupos menores. Eis os levitas recenseados segundo suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Caate, a família dos Caatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Eis as famílias de Levi, a família dos Lobnitas, a dos Hebronitas, a dos Moolitas, a dos Muzitas, a dos Coritas. Caate gerou Amiram, cuja mulher se chamava Jocabed, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Amiram, a Arão, Moisés e Maria, sua irmã. A Arão teve filhos.
Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Recenseados os levitas, todos os varões da idade de 1 mês para cima somaram 23.000. Não foram contados no recenseamento dos israelitas, porque não se lhes havia destinado nenhum patrimônio no meio deles. Tal é o recenseamento dos israelitas que fizeram Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó. Não se achou entre eles nenhum daqueles que tinham sido recenseados antes por Moisés e Arão no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles: morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deuteronômio capítulo 27. Moisés e os anciãos de Israel deram ao povo a seguinte ordem: observareis todos os mandamentos que hoje vos prescrevo. Quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra que te dá o Senhor teu Deus, levantarás umas pedras grandes que revestirás de cal. Escreverás nelas o texto dessa lei, depois que tiveres passado e entrado na terra que mana leite e mel, terra que te dá o Senhor teu Deus, como prometeu a teus pais. Quando, pois, tiverdes passado o Jordão, levantareis essas pedras no monte Ebal, revestindo-as de cal, como hoje vos ordeno. Construirás ali um altar de pedras ao Senhor teu Deus, com pedras que o ferro não tenha tocado. Construirás, pois, o altar do Senhor teu Deus com pedras brutas e oferecerás nele holocaustos ao Senhor teu Deus. Oferecerás também sacrifícios pacíficos, dos quais comerás no mesmo lugar, alegrando-te diante do Senhor teu Deus. Escreverás nas pedras o texto completo desta lei, em caracteres distintos e claros. Moisés e os sacerdotes levíticos dirigiram então a palavra a todo Israel nestes termos: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje te tornaste o povo do Senhor teu Deus. Obedece, pois, a sua voz e guarda os seus mandamentos e suas leis que hoje te prescrevo. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo o seguinte: quando tiveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Garizim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan e Neftali. E os levitas tomarão a arca e dirão em alta voz a todos os homens de Israel: maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal, abominação para o Senhor, obra de mãos de artesão, e o erige mesmo que seja em lugar escondido. E todo o povo responderá: Amém. Maldito o que despreza o pai e a mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que desloca o marco do vizinho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que desvia o cego do caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se deita com a mulher de seu pai, porque levanta a coberta do leito paterno, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que peca com um animal qualquer, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se deita com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se deita com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se oculta para matar o próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que aceita gratificação para levar à morte o inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que não conserva as palavras dessa lei e não a cumpre, e todo o povo dirá: Amém.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Assim como o Senhor dará a terra prometida a esse povo, que tanto sofreu, que tanto errou, mas que é o teu povo, que continuou no seu caminho, o Senhor também cumprirá o que nos prometeu. E a nossa terra prometida é o céu, Jesus. Não nos deixe perder o céu, Senhor. Nos converta, nos salve, porque por nós mesmos, Senhor, isso é impossível. Dá-nos a graça da tua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos, amado, amada, em Números 26, né, que mais uma vez existe um censo ali entre as tribos de Israel. Elas são numeradas, contadas a alguém, porque Israel está se preparando para a guerra, né, gente, para assumir ali, para lutar pela terra prometida. E é preciso numerar, saber quantos homens que podem lutar tem em cada tribo, né? Houve uma mudança, muitos morreram no deserto, né? Uma nova geração. Então está acontecendo o censo para eles se prepararem para a guerra. E há novamente aqui essa genealogia, falando dos filhos, falando quem é quem. Isso é muito importante para a Bíblia, nós já entendemos isso, né? Mas lembrando que a vitória não virá só dos esforços bélicos deles, né? A vitória virá, sobretudo, pelo Senhor, pela mão do Senhor, e eles confiam plenamente nisso. Agora a gente vê também que a possessão da terra tem que ser dividida. A terra, quando for possuída, tem que ser dividida entre todos. Moisés não vai estar lá, né? Nós vimos aqui em Deuteronômio que Moisés já vai ter passado, né? Moisés já vai ter passado. E Josué, que já foi ungido aqui em Deuteronômio no final do povo, ungido não, foi apresentado ao povo como sucessor de Moisés, Números 26, estará à frente, mas que deveria ser dividida a terra de maneira justa, ou seja, as tribos maiores vão receber uma herança maior, as tribos menores receberiam uma herança menor, e a tribo de Levi, os sacerdotes, não têm herança, como a gente já sabe, porque Deus é sua própria herança e eles têm a missão de servir a Deus. Então eles viveriam nas cidades, conduzindo a adoração, né, nos templos, no templo, no local específico de oração, e receberiam a ajuda dos seus irmãos para conduzir a adoração, né? Os israelitas, gente, receberam a lei, a terra, vão receber a terra de Deus, né? A divina providência. Claro que eles vão lutar. A nossa parte a gente tem que fazer, né? Se eles não lutarem, eles não alcançarão. Mas a parte mais forte, eu digo para você, a parte maior, a parte mais intensa é sempre a parte de Deus. Deus, com a divina providência, abre as portas. Mas se a gente não luta, se a gente não faz a nossa parte, Deus não age com a providência, ele não violenta, né? O ser humano. Se nós não nos esforçarmos, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará a obra dele. Ele daria sim a terra aos israelitas, mas era importante que os israelitas lutassem. E houveram algumas perdas, com certeza, algumas baixas no exército. Alguns deram a vida. Mas tudo que Deus te promete é preciso uma luta e, sobretudo, a nossa terra prometida, como eu dizia na oração, é o céu. Nós precisamos lutar pelo céu, precisamos lutar para ser santos. O sentido da nossa vida é sermos santos. Isso não significa que você tem que ser padre ou freira, mas na sua realidade, Deus te chama a ser santo, santa. São Domingos Sávio, gente, uma criança, que era ali discípulo de Dom Bosco, dizia: antes morrer do que pecar, né? Antes morrer do que pecar. Nós precisamos lutar pela santidade, para entrar na terra prometida. E como a gente se torna santo? Seguindo os mandamentos. Os 10 mandamentos não foram anulados. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Não jurar, né? Não dizer o nome de Deus em vão. Ir à missa aos domingos, festas. Sabia que não ir à missa, você católico, aos domingos e festas é pecado mortal. Se confessar, respeitar, honrar pai e mãe, né? Os 10 mandamentos são o caminho ordinário da santidade, sabe? A gente tem que se esforçar. Claro, ele é o caminho ordinário mais simples, né? Depois a gente vai se aprofundando. Mas isso é simples. Se você não vive isso, filho, filha, sabe? Acabou. É preciso se esforçar para viver os 10 mandamentos. Eles são importantíssimos. Eu já disse alguns: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão. Guarda, é o chamado decálogo, né?
guardar domingos e festas, ou seja, ir na missa nos dias santos, no domingo, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, a fornicação, o adultério, a impureza, a pornografia. As pessoas não gostam de falar desses temas, mas é a lei de Deus, é a palavra de Deus. A gente tem que falar, é duro, mas alguém tem que falar, gente. Precisa existir profetas. Não roubar, não levantar falso testemunho. Quanta gente mentindo por aí. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Sem inveja, não invejar, né? Se a gente não viver isso aqui, a gente não vai entrar na terra prometida que é o céu. E Deus nos deu os meios, porque por nós mesmos é difícil. É muito difícil, né? Mas quais são os meios? Os sacramentos. O caminho ordinário da graça de Deus, diz o catecismo, né? São os sacramentos. Então busque a confissão, busque a comunhão, e mais, a comunhão diária, se possível. E mais, busque honrar o sacramento que você recebeu. Se é a ordem, no meu caso como padre, preciso ser um bom padre. Se é o sacramento do matrimônio, honre o seu matrimônio. Os sacramentos, gente, são uma bênção. Através deles, Deus nos liberta. Eles são um sinal sensível de uma graça invisível, né? Quais são os 7 sacramentos da igreja? O batismo, a confirmação, né? O crisma, a eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Viver o sacramento que você recebeu, esse é o caminho ordinário para você se santificar. Se é casado, seja um ótimo esposo segundo os moldes de Deus, uma ótima esposa. Lute para ser um bom pai, para educar na fé os seus filhos. Você é o primeiro catequista. Nos esforcemos para ser santos e evitemos tudo que nos afasta de Deus, a mentira, a maldade, a corrupção. Lutemos, leiamos a vida dos santos, os imitemos para entrarmos também na nossa terra prometida que é o céu. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui o que mais te tocou nessa leitura, o que mais te tocou nessa reflexão. Isso é muito importante. Nem que seja 1, 2 linhas, para te ajudar a selar, a meditar e a guardar isso no teu coração. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte... Deus abençoe você. Muito bem-vindo, episódio 82. Segundo dia desse novo período, conquista da terra prometida e o tempo dos juízes. Olha, esses períodos, gente, são períodos que muita gente não entende, não conhece, nunca ouviu falar e nunca leu. Então é importante você prestar atenção, você ler com exatidão. Hoje vamos ler Josué, capítulo 5 ao 7, Salmo 125, tá bom? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Esse é o podcast, nosso podcast diário, Bíblia em um ano. Aqui nós vamos ler juntos no meu canal no YouTube a Bíblia ao longo desse ano, desde Gênesis até Apocalipse. Quero contar com você, quero contar com a sua fidelidade, incentive outros que começaram e desistiram a continuar. Porque, gente, é um benefício tão grande ler a Sagrada Escritura. Você não tem noção quanta coisa Deus vai fazer na sua vida através desse período. Agora, seja fiel. Coloque aí como meta você ser fiel. Se for possível, todos os dias você lê no mesmo período, no mesmo lugar. Isso ajuda muito a fazer o nosso cérebro entender que há um compromisso, né? Hoje, no episódio 82, vamos ver o que aconteceu no Vale de Arcor. Leiamos. Josué capítulo 5. Quando todos os reis dos amorreus ao ocidente do Jordão
e todos os reis dos cananeus para as bandas do mar souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas até que passassem, seus corações desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem, depois do êxodo, não o tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que mana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa a geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que todos foram circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os frutos da região, pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair no dia seguinte àquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano, alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem, de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor ao seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Josué capítulo 6. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai a volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, dareis 7 voltas à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai a volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. Durante toda a marcha, ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor,
tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram a volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram a volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, com tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será ao preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu nome divulgou-se por toda a terra. Josué capítulo 7. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Rai, situada junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhes ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Rai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3.000 homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Rai, caindo mortos 36 homens. Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor, clamou Josué, por que fizestes esse povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos?
Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão, e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra? Israel pecou, a ponto de violar a aliança que eu lhes tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo. Dize-lhe: Purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: O interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã tribo por tribo. A tribo que for designada pelo Senhor se apresentará, família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, pela manhã, Josué mandou vir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a casa de Zabdi, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse-lhe: Meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que hoje fizeste, sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: Sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi no meio dos despojos um belo manto de Senaar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, e cobiçando, tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá, ocultos, e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas, e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, levou-os até o vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: Por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Acor. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque, lendo aqui Josué, nós estamos vendo a concretização das tuas promessas. O Senhor é um Deus fiel, e o que o Senhor tem para nós é muito maior, melhor do que podemos pedir ou pensar. Faz-nos também lutar, ainda que estejamos no deserto, para conquistar a nossa terra prometida com perseverança, porque o que o Senhor tem para nós é maravilhoso. O Senhor é um Deus bom, um Deus amável, um Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, quando os homens entraram ali com Josué, na Terra Prometida, a gente vê que Deus pediu para Josué para que todos os homens fossem, circuncidados, ou seja, trazidos à aliança. Porque lá no deserto eram só eles, eles não estavam circuncidados, mas ali eles precisavam se diferenciar, dos outros e se libertar, da antiga escravidão. Então a circuncisão era extremamente necessária, o que é hoje o nosso batismo, Eles celebraram, a Páscoa, a Pessá, o maná deixou de cair.
Deus cuidou deles, né, todo esse tempo do deserto, fazendo o maná e a carne cair do céu, e agora Deus continuava cuidando deles de uma forma diferente, dando a terra e falando, trabalhem, né? Isso é importante. Falando da batalha contra Canaã, essa batalha, gente, é uma batalha cósmica, né? Uma batalha moral e uma batalha espiritual, não somente uma batalha por território, né? Porque aquele povo, a cultura cananeia, gente, era construída sobre a maldade, né? Eles denegriam, né, o ser humano, eles matavam os próprios filhos para o deus Moloque, eles tinham uma prostituição socializada, né, uma depravação constante. Então havia um juízo ali de Deus, né? Então a batalha era muito além somente de uma batalha humana, era uma batalha contra as forças do mal também, né? São Paulo disse, né, em Efésios 6,12, na armadura do cristão, que a nossa luta não é somente contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, né, os poderes das trevas espalhados pelos ares, né? E somente a fé ensina a gente a ver essas realidades. Talvez hoje você não esteja numa batalha como Josué e esses homens ali contra Canaã, mas você também vive uma batalha espiritual todos os dias. E você sabe que assim como Deus tem um projeto para você, de salvação, de felicidade, o demônio também tem, sabe? Então ele quer te desviar da fé. Então existe uma batalha todos os dias. Ele quer te desviar da salvação. E somente com os olhos da fé a gente vê que todos os dias a gente vive uma batalha espiritual e precisamos lutar com a arma da oração, com a arma da confissão, com a arma do conhecimento da Sagrada Escritura, com as armas dos sacramentos, o Santo Rosário, porque para a batalha espiritual as armas são espirituais. Gente, a gente vê também, né, que a situação ali do Acã, né, que guardou aquilo que era votado ao ir ter dito, foi o mesmo erro de Saul lá na frente, nós vamos ver no período dos reis. O que Deus falou que tinha que ser destruído, era para ser destruído, porque tinha uma razão. Que aquilo atrairia contaminação espiritual, aquilo atrairia a ruína. E a sentença foi dura, né? Foi brutal, porque naquela época, como eu disse, tinha que ser assim, né? Tinha que ser assim, porque eles perderam a batalha de Ai, muito mais pessoas morreram por causa do erro de Acã. Então, ele teve que ser destruído para que outros não morressem, né? Né, ali no Vale de Arcor, que quer dizer Vale do Problema, né? Da contenda, né? O que aconteceu com Acã nessa situação, né? Apesar de Deus estar fazendo algo novo, está levando ele, o povo, à terra prometida, está levando ele, o povo, a um novo nível, né? Eles eram livres, eles tinham a terra deles. Acã ainda tinha uma mentalidade de escravo, sabe, gente? Uma mentalidade do Egito. Ele não precisava guardar aquilo. Deus falou, eu dou a terra. E vocês vão cultivar, vocês vão plantar e vão colher. No fundo, o pecado de Acã tem a ver também com o comodismo, com a preguiça, com buscar o caminho mais fácil, com buscar o atalho. Não, Deus vai me dar a terra para eu plantar, para eu colher. Não, eu quero que já está pronto, me dá isso aqui. Eu quero dispor de guerra que Deus pediu para não tomar, né? Porque era algo contaminado, era um juízo contra aquela nação má. Não, eu quero isso aqui porque eu não quero trabalhar, eu não quero me indispor, eu não quero ter que fazer as coisas, eu quero ter o que é dos outros. Então, ele trouxe esse comodismo, essa preguiça, essa mentalidade de escravo, que fez com que um juízo forte fosse sobre ele, né, contra ele e sua família. Como eu disse, o Antigo Testamento, a chapa é quente, mas também, né, uma consequência daquela escolha, porque era muito séria essa questão do interdito. No fundo, né, isso reflete a pessoa que quer dar o seu próprio jeitinho, que não quer obedecer a Deus, que quer fazer do seu jeito, que diz que Deus está errado. Não, a Bíblia diz isso, mas eu digo que não. Não, a Bíblia diz isso, mas eu sou assim. Quem é você, grande eu? Quem sou eu para dizer que Deus está errado e nós estamos certos? Nós temos que ser mais humildes, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que nos sujeitar à palavra, às ordens de Deus, mas quando a gente não entende, né? Porque Acã reflete um pouco disso. Olha, Deus falou isso, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou muito bom, porque eu sei o que eu quero, porque eu resolvo. E trouxe, você está vendo, o pecado dele trouxe consequências negativas para todo Israel. Muita gente morreu por causa do erro dele. Então a gente tem que tentar entender isso, né? Que nós precisamos nos submeter a Deus. E deixar saber que Ele sabe o que é melhor. Melhor do que a gente. A gente tem que confiar, né? A tarefinha para você hoje é o Salmo 125, viu? Não deixe de ler, é muito importante.
Esses salmos são muito importantes. Na verdade, vamos ler juntos. Não é um salmo tão grande. Vamos ler 125? Pega aí, por gentileza, ou acompanha na tela. Cântico das Peregrinações. Quando o Senhor conduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, e em nossos lábios cantos de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente a aspergir. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu dessas palavras, o que ficou forte para você, tá? Muito importante, escreva aqui. E também, se você é novo, nova, se inscreva no meu canal, vem fazer parte da nossa família, tem muita coisa aqui para abençoar você, muitas playlists, eu posto a homilia todos os dias, sabe? Eu posto o texto todos os dias, 6 da tarde, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Nossa família. Nossa família. Nossa família.